acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais, ou acordar, despertar antes da hora, ou até ficar mesmo pensando naquele problema e não conseguir pegar no sono. Um sono insuficiente, né, que você não tem uma quantidade adequada, isso tem muita relação com diabetes, né, favorece hipertensão a longo prazo. Então, aquela pessoa que acorda às 8 horas da manhã e dá 11h30 tá abrindo a boca, algo tá errado, né? E nada melhor do que uma noite que você dorme, assim. E a gente vai buscando estratégias. Que é achar que o colchão bom é o colchão duro. Ele é que é o bom pra coluna, né? Já ouvi demais. Eu também. Conheço pessoas, não citarei nomes, que são tão preocupadas em dormir que não dormem. Então a pessoa pode fazer o regime que for, que não consegue emagrecer, não tá dormindo bem. Quantas pessoas não cutucam o outro e falam, vira de lado, pra pessoa roncar menos, né? Isso tem uma explicação fisiológica, né? A apneia do sono é uma doença grave, progressiva, crônica, que pode levar o indivíduo à morte. Sempre que converso com a minha mãe, ela comenta sobre a dificuldade que tem para pegar no sono. São horas virando de um lado para o outro até adormecer. Ela conta que também é muito comum acordar cansada, de mau humor, com dor de cabeça, os famosos sinais de uma noite mal dormida, né? Bom, situações como essa não são exclusivas da minha mãe, não. Elas se repetem em diversos lares por aí. É assim com você? O fato é que o sono de qualidade é extremamente importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Por isso, no De Bem Com Você de hoje, nós vamos entender o que pode estar atrapalhando o seu sono e, principalmente, o que dá para fazer para ter noites mais tranquilas. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas deste episódio. Doutora Thaís Bittencourt, médica pneumologista e especialista em medicina do sono. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com todas vocês. Prazer é nosso. Mariane Scaleira, fisioterapeuta respiratória e do sono. Seja muito bem-vinda, Mariane. Obrigada também pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Tá aqui com a gente também a Valéria Paiva, que é dentista e ortodontista, especialista em DTM e dor orofacial e certificada em odontologia do sono. Seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença de vocês e, claro, gente, quem tá aqui? Isabela Hoffman, sempre presente. Sempre presente. Já tô com uma dúvida, meninas. O que anda tirando o meu sono? Você não dorme bem não, Isa? Como é que tá? Eu até durmo bem, eu não acordo cansada, mas eu tô notando que eu tô com muita dificuldade de entrar no sono, sabe? Quando você fica... Muitos pensamentos. Como que eu vou frear esses pensamentos para me poder dormir em paz? São vários fatores que vão atrapalhar. É interessante você trazer esse ponto, porque eu ia te perguntar justamente se você consegue o sono reparador, sabe? Eu acho que esse é o objetivo e o sonho de muita gente, conseguir aquele sonho que descansa. A gente publicou uma enquete lá no Instagram da TV, que foi a seguinte: você acorda descansado? Gente, 60% das pessoas que votaram falaram que não acordam descansado. E essa porcentagem ela vai de acordo com a realidade, né? 80% da população não sabe que tem algum problema com o sono, né? 1/3 tem distúrbio respiratório do sono, dorme mal. Né? Então, assim, você não acordar não reparado, acordar com algum... Já acorda cansado, isso é mais comum do que a gente imagina. E muitas pessoas acham que isso é normal, né? E a gente precisa investigar. Né? Dormir bem tem que ter uma boa quantidade de horas de sono e uma boa qualidade. Então, é importante saber se você está dormindo aquela quantidade de horas de sono que você acorda reparado ou se você tem algum distúrbio ali no sono. É importante investigar. Nossa, 80% que você falou? 80% não sabe que tem algum distúrbio do sono. Gente! Né? 1/3 da população mundial tem, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. Desses 1/3, 80% não sabe que tem. Então, é assim, ainda é uma doença que ficou pouco diagnosticada, né? Exatamente. Entendi. Às vezes vem no consultório pela queixa do cônjuge, nem da própria pessoa, né? Que não sabe se está roncando, isso não é uma queixa da pessoa. E a gente acha isso muito bom quando vem com o cônjuge, porque eles dão detalhes, né? Do ronco, que dá para escutar em outro quarto, que tem que cutucar a pessoa para virar de lado e isso melhorar. E realmente o prejuízo é enorme. A apneia do sono tem essa relação com o ronco? O que é a apneia do sono? A apneia do sono é uma diminuição do fluxo aéreo quando a gente está dormindo. Então, tem um bloqueio da passagem do ar. Aqui, por exemplo, quando a gente respira, o ar entra pelo nariz e desce aqui na via aérea. Durante o sono, essa região aqui, ela não tem osso em volta, ela é toda muscular. Então, ela fecha.
ela pode fechar parcialmente ou total e bloqueia essa passagem do ar. Quando volta... E ronco. O ronco é isso, essa diminuição, essa vibração por diminuição desse espaço. É como se fosse atrás da garganta, que o nariz ele é ligado na garganta. Exatamente, como se fosse aqui atrás da garganta. Então, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. É um sinal de alerta. E quem está aqui com a gente pela Rádio América também, no YouTube da TV Horizonte, você consegue ver aqui, porque a gente está com um modelo, né, Valéria? Ela conseguiu mostrar para a gente. Então, se você tiver curiosidade, vai lá que você vai conseguir visualizar essa imagem. E aí, eu estou pensando aqui, Mariana, em relação a essa questão da apneia do sono, assim... As pessoas podem ter isso e nem saber que tem? Isso acontece também? Acontece primeiro porque a gente tem uma cultura muito errada, né? De achar que roncar é normal, né? Quantas pessoas não falam a expressão, dormi tão bem que eu até ronquei, né? Então, é verdade. E o ronco, ele já mostra que algo não vai bem, né? Como a Valéria muito bem exemplificou, a nossa via aérea é um tubo rígido, né? Que é o nariz, e tem esse tubo colapsável, que é a faringe. Então, a faringe é que vai causar essa obstrução, que ela pode ser total, como é a apneia, que a gente conhece, mas ela pode ser parcial, a gente chama esse nome de hipopneia. Mas ambas as situações causam um prejuízo muito grande, tanto clinicamente, que é o paciente que vai ter aquela sonolência excessiva durante o dia, sempre acorda fadigado, tem lapsos de memória, queda de produtividade. Isso atrapalha muito a qualidade de vida desses indivíduos. A gente tem uma situação que é ainda mais séria, que é quando o paciente começa a ter repercussões do ponto de vista cardiovascular. Começa a ficar hipertenso, tem um risco aumentado para ter um infarto, um AVC. Então, hoje em dia, a apneia é uma doença que merece muita atenção e a gente precisa estar atento a esses sinais para fazer o diagnóstico quanto antes, porque tem tratamento, né? Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com essa parte da adaptação dos dispositivos de terapia pressórica, são CPAPs, né? Não sei se o pessoal que está assistindo já ouviu falar, mas são umas interfaces que a gente coloca no rosto do paciente ligado a um aparelho que é um gerador de ar. E esse ar corrige a apneia do sono por evitar esses bloqueios de paradas respiratórias. Isso melhora expressivamente a qualidade de vida, além de proteger, né, o corpo ali de, porventura, vir a ter algum problema de saúde no futuro, como a pressão alta e os distúrbios cardiovasculares. Você falou ficar atento aos sinais, né? Assim, quais são os principais sinais da apneia do sono? A sonolência excessiva diurna, né? Que é aquela pessoa que cochila com facilidade em qualquer situação. Tem gente que usa até a expressão, né? Eu durmo muito fácil, onde é encostar eu estou dormindo, né? Então isso não significa coisa boa. É um sinal, vai mal. Vai mal, porque quando você tem um sono reparador, de qualidade, você vai acordar bem, né? Então, aquela pessoa que acorda às 8 horas da manhã e dá 11h30 está abrindo a boca, algo está errado, né? Tem um sono ali que provavelmente está tendo algum grau de privação, que nem sempre é só sobre a apneia, né? Como você comentou que não consegue iniciar o sono, às vezes pode ser uma insônia de início, né? Então, a gente tem que entender qual que é o mecanismo ali por trás. Outro problema é perda de produtividade no trabalho, né? Dificuldade de memória, começar a esquecer as coisas, né? Ter mais lesões, ter dificuldade de reparar das suas lesões, sistema imunológico baixo, gripar com mais frequência. Olha só, que interessante. Tudo relacionado ganhar ao sono. peso. Às vezes as pessoas falam assim, gente, eu faço regime, eu não como nada, mas eu só ganho peso. Por quê? As taxas metabólicas leptina e grelina, que são responsáveis pelo controle da saciedade, fica toda alterada. Então, a pessoa pode fazer o regime que for, que não consegue emagrecer. Não está dormindo bem. Nossa, Valéria, você respondeu uma enquete nossa, tá? Que bom. Teve uma enquete no Instagram que era a seguinte: dormir pouco engorda. E essa enquete, ela dividiu opiniões por lá, porque 44% do público que votou achou que era verdade, mas tem 56% que não acreditava, não. Então, o sono reparador também tem a ver com o processo de emagrecimento. Com certeza. Caramba. E quando você dorme menos também, você fica menos disposto, né? Para até praticar uma atividade física, vira meio que um ciclo vicioso, né? Você tem uma alteração hormonal e desempenho. Exatamente. Aí você não consegue queimar aquela energia ali, porque você não tem disposição para praticar uma atividade física, né? E o organismo entende, nossa, você está cansado, dormiu pouco, ele pede comidas mais calóricas para te dar mais energia. Então, seu apetite fica com mais necessidade de comer mais gordura, mais açúcar, né? Para ficar com mais energia. Aí você engorda mais, né? E aqui a gente está discutindo nesse momento um pouquinho sobre os fatores que podem atrapalhar o nosso sono. Então a gente trouxe um pouquinho de questões clínicas aqui, falando da apneia do sono, falando da insônia também, né? Enfim. Agora, levando para outras áreas, assim, o que mais pode atrapalhar o nosso sono?
Talvez coisas que a gente nem está imaginando que está atrapalhando, mas está. Vou citar a dor, né? Quem tem dor, muitas vezes, tem uma fragmentação grande, porque quem dorme menos, inflama mais, né? E quem inflama mais, dorme menos. Então, a gente vai entrar também num ciclo vicioso. Então, a dor é um grande fragmentador de sono. E a dor é uma percepção individual. Sua dor não é a minha dor, né? Não é a dor da Valéria, não é a dor da Thaís. Então, é importante a gente entender isso também. E, muitas vezes, a dor pode estar num acessório ruim que você usa durante o sono. Por exemplo, eu trabalho também com essa parte de ergonomia. Então, um colchão inadequado, um travesseiro de suporte insuficiente, uma postura errada para dormir, isso tudo pode refletir numa piora de uma dor já pré-existente e também pode contribuir para a manifestação de algum distúrbio. Por exemplo, a apneia do sono. Quem dorme de barriga para cima tende a ter mais apneia. Então, o simples fato de dormir de lado já pode reduzir consideravelmente essas paradas respiratórias. Nossa, doutora, e aqui? Você entrou num assunto que eu tenho muita dúvida. Travesseiro. Eu sou aquela pessoa, gente, que eu troco de travesseiro o tempo inteiro, assim. Na minha cama mesmo, eu tenho uns 4 travesseiros. E durante a noite, olha o péssimo hábito. Eu ponho um, aí eu não gostei, aí eu ponho ele para a perna, pego o outro, ponho. E não está confortável ainda, eu ponho outro em cima, eu levanto. Aí depois eu acho que já está muito alto, eu tiro. Então, viu como é que a minha noite é agitada? Só trocando travesseiro? E travesseiro é uma coisa muito importante, né? A gente aqui não para pensar sobre isso, porque não existe o travesseiro milagroso, aquele travesseiro que vai ser ideal, como muitas vezes a gente vê esse tipo de anúncio, porque vai tanta propaganda, olha, travesseiro Nossa, tal, que com promete pena de tudo, não sei né? o quê, com espuma do não sei aonde, a gente fica... Acho que até assim, perdido, agora eu vou dormir vai. bem. Mas depende muito do tipo de estrutura que você precisa, né? Então, por exemplo, se você quer um travesseiro para tratar uma dor, a gente vai usar um determinado material. Depende das suas preferências posicionais. Eu gosto só de dormir de barriga para baixo. A gente tem que entender se essa posição realmente é a mais indicada. Se tem travesseiro, ele depende do material. Então, a gente tem vários materiais no mercado. Você já citou, né? Pena, espuma, o viscoelástico, o material NASA... materiais de látex que dão mais sustentação, né? Então é importante assim, a gente saber compreender qual que é a indicação daquele travesseiro. Então, um travesseiro que preenche esse espaço, né, que a pontinha da orelha até o ombro, seria uma dica primária, né? Esse espaço é bom, mas não adianta preencher o espaço se ele não tem suporte. Aí você vai deitar e vai ficar com o pescoço pendente também, né? Então, essa individualização é que a gente tem trazido hoje para o consultório, para o paciente entender a importância de ter um acompanhamento de um profissional qualificado para ajustar o travesseiro. Eu acho que eu estou precisando, porque a minha filha esses dias até comentou comigo, mãe, você está dormindo sempre com a mão aqui, ó. Às vezes eu estou dormindo e eu não sei se é por falta de ar, eu já tenho o hábito de apoiar para levantar um pouco a cabeça. E às vezes é até porque o travesseiro não tem altura. Então, quando você deita, não está dando o suporte necessário. É a mesma coisa a pessoa que coloca a mão embaixo do travesseiro. Eu também coloco. Se a não maioria... for no queixo... A maioria faz isso exatamente para poder ganhar altura, né? Então, às vezes, um ajuste fino que você faz ali, 1 centímetro, colocar uma toalhinha de rosto embaixo ali da fronha, já vai dar uma diferença, né? E ver o material. E é interessante que a Isa trouxe isso de que ela fica trocando os travesseiros. Então, muitas vezes ela está dormindo, aí ela acorda, troca o travesseiro, aí volta a dormir. Aí acorda, troca... Isso afeta o sono dela, no fim das contas? Com certeza. Pode fragmentar, né? O importante é você ter esse ambiente com conforto, né? Seja uma temperatura mais amena do quarto, menos barulho, né? A iluminação reduzida. Isso tudo vai fazer com que o sono venha com mais facilidade, né? Você ter uma rotina de sono, hábitos que tragam o sono e evitar a fragmentação, que com esse monte de travesseiro aí às vezes pode acontecer. Eu falei isso, eu tenho que tirar um pouco, né? Ficar com um só, porque eu vou dormir mais tranquila. Eu só tenho esse. Não posso ficar acordando mais. Você tem que ter aquele indicado para o seu biotipo ali, aí os outros você vai ver que não tem nem necessidade, tá? Muitas vezes a gente vê aquela cama bonita, cheia de travesseiro, e não é bem assim, né? Até a roupa de cama, né, doutora Thaís ponderou bem essa questão também de esquentar muito o corpo ali de noite, tudo isso vai alterar e vai fragmentar o sono. Então, são detalhes que as pessoas não param para pensar. Né? E às vezes vai pela estética, né? E tudo influencia. O sono, ele está passivo de várias alterações aí, que se a gente não corrigir, a pessoa vai só perpetuando ali aquele sono fragmentado e as consequências aí que a gente tem durante o dia também. E aí acorda cansada. Tem dia que eu acordo esgotada, parece que eu não dormi.
Eu falo muito com a minha mãe sobre isso, né? Até trouxe o caso dela aqui no início. Ela reclama muito de dor de cabeça também, sabe? E ela sempre tem esse sentimento de que não dormiu bem, que não descansou, né, o suficiente. E eu queria trazer aqui uma pergunta que a gente recebeu da Tatiane. Ela perguntou assim: envelhecer significa dormir menos? É boa pergunta. Se você for olhar ao longo dos anos, um bebê dorme de 14 a 15 horas por dia, na idade pré-escolar, de 10 a 11 horas, né? Um adolescente, de 9 a 10 horas. Um adulto e um idoso, eles precisam de 7 a 8 horas de sono. Se a gente for olhar dentro dessa cronologia, sim, o idoso ele dorme menos. Ele faz menos atividades, então ele tem uma alteração nas fases do sono. O sono profundo, que é mais essencial para um adolescente, para um adulto, o idoso ele tem menos fase profunda do sono, então ele altera o ciclo do sono, mas a quantidade de horas do sono geralmente fica ali entre 7 e 8 horas do sono. O que acontece é que às vezes ele vai dormir muito cedo e acorda muito cedo, porque já deu 7, 8 horas de sono. Então, fica na mente dele que ele dormiu poucas horas de sono. Né? Mas, por exemplo, uma pessoa que sai muito à noite, que tem horas reduzidas, isso envelhece, não envelhece? Com que eu certeza. falo que, assim, eu vejo pessoas que trabalham também à noite, que o sono é muito alterado. Trabalhadores em turnos, né? Eu acho que envelhece, não envelhece? Envelhece. Essa privação crônica, né, do sono, a gente chama de um sono insuficiente, né, que você não tem uma quantidade adequada, isso tem muita relação com diabetes, né, favorece hipertensão a longo prazo. Câncer. Então, quadro cognitivo de perda de memória. Então, realmente, tem um prejuízo grande e acaba envelhecendo com menor Dormir qualidade. pouco, envelhece e ainda pode trazer doenças neurodegenerativas, cardiovasculares, pode trazer câncer. Gente, exatamente. E assim, a pessoa, vou pegar um exemplo aqui, uma pessoa que trabalha à noite normalmente, né? E aí ela chega em casa ali de manhã e dorme, vamos por umas 8 horas de manhã. E substitui, assim, funciona ela não ter dormido à noite, mas sim de manhã? O trabalhador em turno, ele tem uma inversão do ritmo circadiano, né? Então, ele, na hora que ele deveria estar dormindo, ele está se expondo à luz azul, né? Todo esse mecanismo aqui que a gente já comentou. Só que ele tem que ter esse descanso ali também, né, durante o dia. Então, existem algumas técnicas, né, que o pessoal faz para evitar que esse paciente tenha um prejuízo a longo prazo. Mas, independente disso, ele vai ter, né, porque ele está fazendo uma inversão crônica desse ritmo. A gente não foi projetado para viver dessa forma, né? O nosso cérebro ele funciona baseado em 2 processos, né, que é o processo circadiano, que tem a ver com o claro e com o escuro. Então, o nosso cérebro entende isso. A necessidade de adormecer quando há ausência de falta de luz, porque a gente libera a produção do nosso principal hormônio, que é a melatonina, e a gente tem a situação do processo C, que é o processo do acúmulo de energia ao final do dia. Então, se o paciente inverte esse cenário, ele vai ter um prejuízo indiscutível. Então, tem muitos estudos já provando dos efeitos deletérios, né, dessa inversão desse ritmo nessa população, né, como a Valéria ponderou, inclusive risco de câncer, né, e de doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer, por exemplo. Então, é complicado, né? Porque eles precisam do trabalho, né? Mas a gente tem que tentar adequar isso para, né, evitar... O ideal é que... Outro dia eu até comentei com um amigo que trabalha também nesses estudos, eu falei assim, o ideal é você trabalhar alguns anos e ter uma pausa, para você dar um susto no seu corpo. Opa, não vou ficar dormindo a madrugada, não vou ficar acordada a madrugada inteira, vou voltar a dormir. Você acha que isso pode... melhorar, né? Porque se a pessoa ficar 25 anos trabalhando direto, né, nesse sistema, é mais complicado, né? É mais complicado, né? E eu não sei se a gente consegue recuperar também. Esse que é o problema, né? Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Mas é importante as pessoas tentarem, né, fazer as estratégias, né? Quando ela sai do hospital, às vezes não ficar estimulando ali tanto aquela luminosidade. Às vezes as técnicas do óculos, né, de escuro que o pessoal usa, né? Para poder estimular também com a luminosidade de determinada hora para excitar a produção da melatonina também, para tentar equilibrar esse ritmo. Tentar dormir num quartinho bem escuro mesmo, né? Exatamente, para poder tentar auxiliar. Mas é complicado, é uma população que sofre muito. Assim. E aí a gente chega na higiene do sono, né? A gente escuta falar tanto de higiene do sono. O que é higiene do sono? E para que serve, né? Higiene do sono é tudo aquilo que você faz desde a hora que você acorda, que você coloca o pé para fora da cama.
né? Expor o seu olho à luz do dia, né? Tomar um café olhando para a janela, fazer um exercício físico caminhando, né? Praticar atividade física durante o dia, ter uma regularidade, dormir e acordar sempre no mesmo horário, informar para o seu organismo que você tem uma rotina, né? Alimentar corretamente, evitar certos alimentos depois de um certo horário, como, por exemplo, alimentos que contenham cafeína. Né? O famoso cafezinho ali da tarde. Chá verde, chá mate, café, chocolate, refrigerante, tudo isso interfere, né, no sono. Então, assim, pode ser tomado, mas evitar depois de 3 horas, por exemplo, principalmente quem tem dificuldade para dormir, né? Aquele famoso cafezinho depois de um jantar. Sim. Não interfere no meu sono? Interfere. A pessoa pode até pegar no sono, mas ele faz com que a pessoa fragmente o seu sono, né? Igual o álcool. Então, tem algumas coisas que a gente precisa de fazer durante todo o dia para ter uma noite de sono boa. Coisas que a gente nem imagina também, né? Você falou desse se expor à luz natural, né? Ao ar livre. Isso, eu tenho uma psicóloga, que é a Alice Mota, ela já veio aqui várias vezes. Todos os dias de manhã, ela posta no Instagram assim, já abriu a janela hoje? Eu acho que eu me inspiro nela, porque eu também tô nessa, assim, eu sempre abro a janela na hora de sair. Eu abro tudo também. Eu adoro a claridade, gente. Eu falo que eu tenho que dar um susto em mim mesmo. Eu já acordo, abro, deixo a luz entrar. E eu tô pensando tanto que é importante a rotina. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas um dia ou outro não faz diferença, mas pro organismo faz. Sim. E aí essa rotina é de tudo, assim, por exemplo, tomar o seu café da manhã sempre no mesmo horário, o almoço, o jantar, as refeições, né? Exatamente. E também ali os seus afazeres. Manter essa rotina vai colaborar ali com o sono. Dormir e acordar no mesmo horário. É isso que eu ia falar, programação para o início do sono. Dormir e acordar também no mesmo horário. Né? Exercício, né? Atividade física extremamente importante. Evitar expor o seu olho a muita luz no final do dia. Né? Muita gente acredita que fala assim, eu não posso fazer atividade física no final do dia. Na verdade, o que interfere não é a atividade física, é você ir para uma academia ou os atletas irem para um jogo, por exemplo, de vôlei, e aquela luz em cima deles. E aquela luz vai inibir a produção de melatonina, que é um hormônio que fala, olha, está na hora de dormir. Não é um hormônio que mantém o sono, mas é um hormônio que dá largada para o sono. Então, a luz que interfere, não a atividade física em si, não o aumento da temperatura do corpo, igual as pessoas acreditam. É por isso que o pessoal fala que para a gente evitar hábitos ativadores antes de dormir, né? Assim, essas atividades que te estimulam muito, assim, você fica muito ligado e tudo mais. Exatamente. É você ir fazendo coisas mais calmas, é ler com a luz, em vez de pôr o abajur aqui, pôr o abajur mais baixo, é ler livro, tirar tablet, televisão, computador. Né? Celular. Valéria, mas... Não, gente, eu vou compartilhar com vocês. Eu já falei isso aqui antes. Sempre que eu tô com dificuldade para dormir, eu coloco uma sériezinha assim que eu já assisti antes, uma coisa mais calminha assim. Não, me ajuda. Será que não? Eu também tenho esse hábito. Eu gosto de ver coisas que eu já vi, porque eu sei que eu não vou ter interesse e vou acabar dormindo. Você faz isso na televisão, né? Na televisão. Aí que tá o erro, né? Porque é aquela claridade ali que vai ficar te atrapalhando. Então, talvez você está adormecendo por conta do ruído. Você pode fazer ele de outras formas, né? Pode pôr uma musiquinha de fundo, né? Tem gente que usa o ruído branco para poder acalmar também. Não necessariamente a necessidade da tela, né? Isso você pode modificar, porque você não vai prestar atenção. Você já falou que... nem olho. Eu já sei tudo que vai acontecer. Tenta mudar para uma música, né? Uma coisa mais tranquila. Acaba atrasando a largada, né? A melatonina vai ser liberada mais tarde. Então, você vai tender... O seu sono vai começar mais tarde e aí você vai no início da manhã, quando tem um horário, né? Geralmente a gente tem um horário fixo para acordar, você acorda cansado. Verdade. Né? Que foi exatamente sua queixa no início do programa. Ai, o que eu faço Deus. para dormir se eu não consigo pegar no sono? Talvez desligar a televisão. Tá aí nessa excessividade. Gente, mas e se eu desligo a televisão, né? Que é uma coisa que vai me acalmar ali, o que eu vou fazer para eu conseguir ele ficar quietinho esperando então o você deixa sono a televisão, chegar? mas sem olhar para a tela. O importante é você não expor o seu olho à luz, principalmente à luz azul, né? Ou trocar porque esse ela vai hábito impedir seu. a produção. Exato, para uma leitura, por exemplo, né? Ler um livro de folha, numa lâmpada ali mais amarela, né? Que não tem aquela
quantidade de pixel ali excessiva para a sua retina. Fazer um chazinho, começar a trabalhar medidas de meditação. Sabe uma coisa que eu percebo? Ontem mesmo foi um dia que parece que eu estava um pouco angustiada, assim, para dormir. Aí eu fico com aquilo na cabeça, aí o que eu faço? Eu pego o celular. Aí eu falei, não, agora eu vou dormir. Eu pus o celular do lado. Aí deu um tiquinho, eu falei, deixa eu só dar mais uma olhada. Voltei, olhei mais um tiquinho. Aí eu falei, não, agora eu vou dormir, agora é sério. 1 minuto depois eu peguei de novo. Aí eu falei, gente, já são 11h30 da noite, eu estou aqui plena, olhando o celular, que é coisa que nem me interessa, mas né? Vendo coisas que não me interessam. É nesse momento ali que a gente começa a ruminar todos os problemas na nossa vida, às vezes. Isso que eu falo, aí começa a fritar, vem as coisas na cabeça, aí você começa a falar, oh meu Deus. E é só pôr o celular um pouquinho mais longe de você. Você tem que levantar para pegar e já dá preguiça. Exatamente. Tem uma recomendação dentro da higiene que fala até isso. Põe em outro ambiente, tira ele do quarto. Assim como a televisão. Exatamente. Não deve ter televisão no quarto, exatamente. Então, para tirar a vontade. Então, tirar gente, a vontade. O segredo, tirar Ou então você pode até ter a vontade, mas você vai ter a preguiça de ir lá buscar. Né? Uma coisa interessante, assim, a gente está quase no finalzinho aqui do nosso primeiro bloco, mas que a Isa falou e eu fiquei pensando. Eu já vi que não é interessante você ir deitar na sua cama se você não está com sono. Você só tem que ir quando você, de fato, está com aqueles sinais de sonolência. Isso é verdade mesmo? Você não pode ficar lá, igual ela falou, fico lá deitadinha esperando o sono chegar. Sem dúvida, porque se você deita sem o sono, você começa a utilizar aquele tempo para outra coisa. E isso desenvolve uma certa ansiedade também. Né? Você tenta usar aquele momento ali para resolver problemas, que é o que você colocou de ruminação, né? Então, o ideal é você ter um outro ambiente para te relaxar um pouco, ou ter uma rotina, né, a determinado horário, que é o que eu já percebi, né, que cada um tem o seu. Por exemplo, para mim, 10h30. 10h30 da noite eu já sinto que é o horário que eu preciso de dormir. Então, eu me organizo para isso, né, 1 hora, entre 1 e 2 horas antes, eu vou me organizando. Minha casa diminui a luz, barulho, televisão, no máximo até 8 horas da noite, né? O jantar, né? Um jantar mais leve, mais cedo também. Então, tudo isso, esse ritual para o sono chegar é fundamental. Sim. E só ir para a cama realmente com sono. Maravilha. A Alice Mota fala muito também, né? Que cama é para dormir. Exatamente. Então, talvez o ideal seria, se fosse para ler um livrinho, talvez a Isa ir para a sala, para baixar a luz. Hoje em dia, né, com a tecnologia também, tem umas lâmpadas inteligentes. E a gente acha que estar no quarto, que é tão confortável, tão aconchegante, né? Aí é bom, mas ó, pra você ver, ontem mesmo eu fiquei com essa... E realmente eu vi que até minha respiração estava diferente, que eu estava com um pouco de ansiedade. E não conseguia desligar. Mas outro dia a gente até fez uma palestra para um grupo de arquitetos para falar sobre o bedscape, né? Que é um termo que tem se usado ali para criar aquele ambiente mais confortável possível para adormecer. E uma das dicas que a gente deu é ter uma poltrona no quarto ali, num ambiente separado, para você fazer essas leituras, ao invés de você usar a cama para isso. Sabe? Entendi. Então é uma dica legal. Ótima Aí você dica. põe um abajur ali com uma luz mais ambar, mais amarela, né? Que não tenha tanto E tirar pixel. a televisão do quarto. E tirar a televisão do quarto. E agora tá na hora do quadro, que absurdo. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com a Mariana. Mari, qual foi aí o maior absurdo que você já viu, leu ou ouviu sobre esse tema? Olha, eu já ouvi muitos absurdos. Mas eu vou puxar um absurdo para a área da ergonomia, né? Que eu acho que é uma área que a gente não falou tanto ainda, né? Que é achar que o colchão bom é o colchão duro. Ele é que é o bom para a coluna, né? Já ouvi demais. Eu também. Todo mundo tem essa visão, né? Vou comprar o duro que eu estou com problema de coluna, ele vai resolver. E a escolha do colchão, assim como tudo que a gente está falando aqui, é muito individualizada também, né? Então, a gente tem que entender primeiro os biotipos do paciente. Então, por exemplo, a gente tem os ectomorfos, que são aqueles indivíduos mais magros, longilíneos, às vezes tem um ombro mais comprido, tem pouco tecido adiposo no corpo, pouca massa muscular muitas das vezes. A gente tem os indivíduos que são os mesomorfos, que são as pessoas mais musculosas, que têm uma distribuição corporal mais homogênea. E a gente tem os endomorfos, né, que são as pessoas mais obesas, que têm muita quantidade de tecido adiposo. Então, o colchão ele vai diferenciar muito desse biotipo. Então, os ectomorfos, essas pessoas mais magras,
talvez um colchão de uma densidade macio a média seja mais indicado. Já os ectomorfos mais musculosos, os mesomorfos, desculpa, com essa distribuição mais homogênea, se beneficiaria de colchão de firmeza média a firme. E os endomorfos, as pessoas mais obesas, uma condição de colchão mais firme. Então, a gente tem que entender que isso é individual. E a gente não dorme com pessoas iguais a gente. É isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, existe a mulher que é magra e o homem que é obeso, né? Então, a gente hoje consegue fabricar colchões híbridos. Olha só. Então, a metade de um lado para um biotipo e a outra metade para outro biotipo, né? Então, às vezes, pode acrescentar um pillowzinho top ali para poder tirar a proeminência. Por exemplo, a pessoa que é muito magra, se ela deitar num colchão muito rígido, ela vai sentir mais as extremidades. Sente o osso, né? Exatamente. Então, às vezes, você põe um pillowzinho ali, você já vai dar um conforto para o paciente. Então, a gente consegue fazer isso hoje. Isso é viável, né? Ele só não é conhecido pela população, né? Então, todo mundo quer comprar o colchão pela internet. Sem testar, sem experimentar. Isso é um erro muito comum e atrapalha, às vezes. Eu já tive paciente no consultório, onde o paciente estava com dificuldade de adesão, né, à terapia pressórica, que é o CPAP, já tinha trocado 1000 tipos de máscara, tinha muita dor que fragmentava o sono, e aí, ajustando simplesmente o colchão, o paciente conseguiu ter uma sono reparador para conseguir adotar São fatores que a gente nem imagina, né, Mari? Que podem impactar o nosso sono. Assim. No início do programa, você falou em relação à posição de dormir, né? Qual seria, então, a posição ideal? É igual para todo mundo? Exatamente. Aí vai depender muito do cenário, mas eu vou resumir isso de uma forma muito sucinta, porque o buraco é mais embaixo, né? Digamos assim. Mas a posição lateral, ela seria a melhor posição para a maioria das situações, né? Seja para questões de distúrbio respiratório, como eu comentei no início, dormir de barriga para cima, a língua cai para trás, veio o conteúdo abdominal em cima do pulmão, então você piora a respiração. Isso vale muito para a questão da apneia. Quantas pessoas não cutucam o outro e falam, vira de lado, para a pessoa roncar menos, né? Isso tem uma explicação fisiológica, né? Eu faço isso. Ela foi educada, cutuca. Tem gente que já empurra de lado, pode né? virar que você está roncando demais. Exatamente. Então, a posição lateral ela é boa também, por exemplo, para a gente prevenir. A gente já tem estudos hoje, que eu acho que é uma coisa muito interessante de ser comentada, na questões de doenças neurodegenerativas, né? Então, por exemplo, o sistema linfático ele foi descoberto tem pouco tempo, né? É um sistema responsável pela limpeza cerebral, uma faxina que a gente faz durante o sono. Então, já tem estudos em roedores que falam que dormir de barriga para cima atrapalha o funcionamento desse sistema. Então, pode predizer aí talvez o risco aumentado de uma dessas doenças, como o mal de Alzheimer. Então, dormir de lado também ajudaria. A gente já tem associações disso no glaucoma, por exemplo. Dormir do lado do olho afetado pode piorar a doença, pode aumentar a pressão intraocular. Então, talvez dormir do lado do olho não acometido seja melhor. A gente tem a pessoa que tem refluxo, né, que deita o conteúdo gástrico, reflui. Então, a elevação da cabeceira da cama também. Deitar sobre o lado esquerdo seria melhor para não deixar o esôfago para cima e, consequentemente, pela ação da gravidade, esse conteúdo. Então, depende muito dessa avaliação sistêmica que a gente faz, as implicações, né, do tipo de situação que o paciente está e do que é mais indicado em relação à postura. A gente tem os corações insuficientes, a pessoa que sente falta de ar quando deita, se ela deitar sobre o coração, vai ser pior, ela vai ter uma condição respiratória, porque ela vai estar comprimindo o coração que não é suficiente, né, aquele coração que já está comprometido. Então, a ergonomia do sono, eu queria muito deixar esse recado aqui, que ela é muito pouco comentada hoje, né? E é uma situação que é muito, muito importante, assim, faz total diferença, tanto para a gente trabalhar ela de forma individualizada, como terapia combinada. Isso vale para me ajudar na Valéria com algum paciente, com a doutora Thaís, né? Então, eu acho que qualquer situação, a gente tem que começar a ter esse olhar. A posição importa. Nossa, que interessante, gente. E eu tô impressionada, porque assim, quando eu fui comprar minha cama mesmo, eu nem pensei nisso. Né? Eu olhei lá e falei, achei esse colchão bonito, vai ser ele é alto. Nem deitei, nem virei de lado, né? Não fiz nenhum teste. É importante demais isso, assim. Eu sempre dormi de lado, gente. Eu gosto também muito. Adoro eu não consigo de outra forma, sabe? Mas assim, não tinha um motivo, né? Agora então, tem. Preferência de lado. Vamos seguir então, Valéria? Conta pra gente um absurdo. Absurdo é o que a gente mais vê dentro do consultório, né? Mas eu queria colocar o que a Mari falou, é extremamente importante. O indivíduo ele tem que ser individualizado, o problema dele individualizado. O que está acontecendo hoje em dia são com essa
A internet, né, ela trouxe muito para a população agora o saber, as coisas que antes a gente buscava em livros, hoje a gente vê. Então, deu voz aos famosos doutores do saber, que falam coisas absurdas, né, da internet, que pregam tratamentos sem estudo, né, sem evidência científica e falam que aquilo serve para todo mundo. Recentemente teve um senhor que falou que um aparelho que ele inventou de avanço mandibular era a solução para todos os casos de apneia, invalidando a terapia pressórica, que é o CPAP, invalidando o uso, por exemplo, de um aparelho de avanço mandibular individualizado. O aparelho dele era o melhor, ia resolver todos os problemas. Então, é preciso a gente ter discernimento, né? Entender que a apneia do sono é uma doença grave, progressiva, crônica, que pode levar o indivíduo à morte. Exato. Então, que precisa de ter uma avaliação de um profissional da área de saúde. Nossa, e o tratamento ele é personalizado. Né? Igual o colchão é personalizado, o tratamento também é personalizado. Cada um tem um sintoma, sente de um jeito, o organismo responde de um jeito, né? Às vezes o ronco é um sinal de alerta. Você usa um dispositivo desse, desligou o ronco, não quer dizer que desligou a apneia obstrutiva do sono do paciente. Você vai tirar o sinal de alerta, ele continua tendo apneia. Pode ter um AVC isquêmico, um infarto agudo do miocárdio, dormindo, morrer. Gente, só então, vai mascarar, né? Vai mascarar o problema. Então, é importante ter esse discernimento e procurar ajuda. Nossa, ficou alerta, então, né? Então, deixa eu aproveitar aqui nessa... Qual profissional que você tem que procurar quando você está experimentando aí esses sintomas, alguma coisa nesse sentido? Quem que eu tenho que procurar? Aí vai depender do sintoma, por exemplo. Eu tenho sintoma, eu tenho muita dor de cabeça, muito bruxismo. É um dos sinais de alerta. Você pode procurar o dentista. Eu estou roncando, eu tenho apneia, eu acho que eu tenho um problema respiratório. O médico do sono, um otorrino, um pneumologista. Então, assim, é sempre procurar algum profissional da área de saúde que trabalhe com o sono, não necessariamente aquele profissional. Existem vários profissionais. E vocês direcionam, né? Se chega para a Mariana, ali ela vai entender e vai direcionando. E também uma pessoa só não trata sozinha, é uma doença multifatorial. A gente precisa da ajuda de vários colegas para colocar aquele paciente bem. Interessante. E que fique o alerta aí. Vamos tomar cuidado com o que a gente está vendo aí na internet, né? Vamos seguir. E eu também tive um exemplo há pouco tempo no consultório, uma paciente assim, clinicamente muito grave, hipertensa, diabética, já com doença coronariana, e fez a polissonografia, realmente evidenciou uma apneia grave. Indiquei para ela naquele momento realmente o CPAP, que era o mais indicado, e ela veio com um questionamento para mim, que viu no Instagram, um dispositivo que você coloca no pescoço, como se fosse um colar, e que tem uma atuação de tratamento para apneia. E ela me enviou isso: doutora, você acha que vale a pena eu comprar? Eu falei, nossa, eu fiquei assustadíssima, eu nunca tinha visto aquilo. Que bom que ela te mandou, né? Exatamente. Então, assim, tá aberto, tá aí. Tem o mini CPAP também, que até a sociedade, a academia se manifestou, a Academia Brasileira de Sono, contra, né, colocando bem evidente isso para a população, mas tá aberto. A gente coloca, denuncia, mas infelizmente... Aí a pessoa que é leiga, que vai, né, navegando ali, vê um depoimento que às vezes é até falso, falando né, que o negócio funciona, gasta um dinheiro e não tem orientação do médico, Acha né, que está se tratando, quando na verdade está correndo um sério risco. Eu percebo que às vezes a internet, ela vem de milagres, né? Vocês repararam? Assim, porque tudo o CPAP é um dispositivo um pouco grande, é difícil, ai meu Deus, aquele negócio. Aí, não, mas esse é pequenininho, entendeu? Aí você entra ali na internet e compra muito rápido, assim. A gente corre muitos riscos, pensando assim, em todas as áreas mesmo, assim. A gente lembra do caso do menino que comprou, fez o peeling de fenol, ele comprou o fenol pela internet. Fez em casa. A gente falou sobre isso. Então, a internet é um ambiente que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está lá, né? Tem que ter senso crítico, tem que pensar muito antes de comprar qualquer coisa, buscar igual essa paciente, que bom que ela te mandou, né? Até antes de comprar, porque a gente acaba jogando dinheiro fora também, né, gente? E desenvolver outros problemas, ia ter problema na coluna, né? E um outro que tá
continuar nessa linha também, hoje existem aqueles reloginhos que monitoram sono, coisas assim. Eles são úteis? Eles podem servir de alguma forma ou não? Eu acho super interessante quando bem utilizado e trocando informação com um colega especialista, né? Porque vem também pacientes no consultório com essa colocação, doutora, eu estou monitorando meu sono, eu estou vendo aqui, estou tendo muito ronco, o que eu posso fazer, eu estou acordando cansado. Então, você associar essas informações de tecnologias que podem ser usadas no dia a dia domiciliar, juntamente com o conhecimento técnico, eu acho super interessante, porque faz o paciente entrar no tratamento, né? Colocar ele junto ali, ter uma responsabilidade ali. Agora, sozinho, às vezes, ele monitora tanto que hoje em dia a gente tem até a ortossonia, que é aquele estresse, aquela necessidade, aquela vontade de ter um domínio muito grande em cima do sono, levando ao contrário, né? A uma insônia até, de tanta preocupação que a pessoa tem. Então, esse equilíbrio é importante. Assim, o quanto que é importante o paciente estar por dentro e o quanto o médico ou os assim, colegas que trabalham. Conheço pessoas, não citarei nomes, que são tão preocupadas em dormir que não dormem. Fica ali a noite inteira. Eu preciso dormir e não dorme, né? E querendo ou não, eu acho que alcançar o sono reparador é o sonho de muita gente mesmo, assim, né? Eu falo por mim, nada melhor do que uma noite que você dorme, assim, você volta bem. E a gente vai buscando estratégias. Vamos assistir um depoimento? Vamos assistir aqui, depois a gente comenta. Olá, eu sou a Marina, vim aqui para falar um pouquinho do sono. Antes eu tinha dificuldade para dormir, eu deitava, ficava um bom tempo ali para conseguir pegar no sono, até que eu aprendi algumas técnicas respiratórias e algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Então hoje, um pouco antes de dormir ali, cerca de 1h30, 2 horas, eu já evito pegar no telefone, telas, já vou desligando mais as luzes, utilizo óleo essencial de lavanda, também faço técnicas respiratórias. Depois que eu passei a fazer isso e também tampar a minha boca com esparadrapo para dormir, eu passei a dormir muito melhor, eu acordo renovada, praticamente não levanto à noite. Então, assim, me ajudou muito. Respiração, óleos essenciais e fazer ali essa questão de diminuir as luzes ali, evitar telas. E é isso. Saúde sempre. Sempre, Mari. Muito obrigada pelo seu depoimento. Nossa, ela trouxe tantos pontos ali pra gente conversar, né? Percebe que ela faz uma higiene do sono. Ela trouxe essa questão do esparadrapo. E quando eu assisti o depoimento dela, eu fiquei, gente, mas isso funciona Nunca ouvi mesmo? falar. É indicado? Essa questão do esparadrapo ela é meio complicada, assim, né? Porque o que acontece hoje? Muitas pessoas colocam, né, essas fitas, divulgam isso, inclusive até tem um movimento disso dentro do Instagram. Outro dia eu estava vendo uma situação tão absurda que eu falei, meu Deus, a pessoa tampou a boca literalmente toda com uma faixa preta, assim, uma coisa absurda, para parar de roncar. Né? Então, você imagina, né? Acho que eu não preciso nem explicar, que até é uma coisa muito óbvia ali, o quanto que o paciente vai parar a respiração, até intencionalmente ali, quem dirá se isso vai corrigir ronco, né? Mas se a gente for analisar essa questão do esparadrapo, num conceito assim, até técnico, a gente poderia utilizar isso numa terapia complementar junto com o paciente que CPAP, que tem boca seca, por exemplo. A gente usa isso para poder fazer uma propriocepção, que a gente fala, da musculatura, para poder facilitar a respiração por rota nasal, mas isso é uma coisa terapêutica ali. A fonoterapia usa estratégias também de tape, mas isso não tem nada a ver com usar o esparadrapo para dormir melhor, né? Essa associação ela não existe. Então, eu não sei se a espectadora faz isso com o intuito ali de parar de roncar. O que passou na cabeça dela para fazer esse movimento? Mas foi até orientado, né? Orientação, né? Porque eu durmo de boca aberta, né? Por que ela dorme de boca aberta? Porque ela não consegue respirar? Porque ela precisa abaixar a língua e trazer essa língua mais para frente? Então tem que saber por que ela está dormindo de boca aberta. Esse aqui é um problema, nasal, né? Uma obstrução nasal. Não é normal dormir de boca aberta, né? Então, ela tá, como se diz, tentando minimizar o sintoma e não tratar na causa. Né? Precisa ser e pode investigado. piorar, né? Porque você vai fechar a boca. Ela precisa de abrir a boca para respirar. Fechou a boca, você está bloqueando a passagem do ar. Que interessante, né? Porque a gente percebe que ela faz tudo direitinho ali. Ela trouxe Exatamente. exemplos ótimos. Tanto, né? E que funciona, né? Para ela, assim, ela dorme Porque bem. na
da respiração é muito importante também, essa técnica que ela faz. A gente chama de respiração diafragmática, né? Que é respirar lentamente, pode ir estufando a barriga lentamente para o ar chegar nas regiões mais basais. Aí na expiração você recua no intuito mais passivo. Então isso vai trabalhando essa questão da ansiedade, melhorando a ventilação. Então foi muito bom ela ter comentado, que é uma técnica até dentro, né, da higiene do sono ali, que faz para poder facilitar a questão da tranquilidade ali mesmo antes do sono. O olhinho essencial também é bom? A gente não tem muita evidência assim robusta, né, sobre a lavanda, mas eu acho que a evidência maior é o bem-estar. Se aquele cheiro é bom para a pessoa, se remete paz, tranquilidade, se é relaxante, ele com certeza é benéfico. E, de novo, individualizar, né, também, porque para alguma pessoa pode trazer uma irritação. Eu penso muito no meu noivo, por exemplo, ele já tem mais problema com o cheiro, assim. Então, às vezes, se eu colocar um óleo essencial, para mim pode ser bom, mas para ele eu acho que não vai ser tão bom assim, não. Isso aí. Gente, vamos responder aqui mais uma pergunta lá do Instagram. A Mona Lisa mandou pra gente assim: jantar antes de dormir atrapalha o sono? Aí depende do que você vai jantar, né? Eu acho que aquela famosa historinha, tomar um café como um príncipe, tomar como rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu. Né? Então, jantar pouco, comidas menos gordurosas, um grelhadinho, um legume, 1h30, 2 horas antes de dormir, né? Ponderação, não tomar bebidas alcoólicas antes de dormir, grande quantidade de líquido, né? Evitar alimentos com cafeína, estimulantes. Sim, é interessante trazer isso do álcool mesmo que você falou, porque tem muita gente que fala que dorme bem por tomar, né, um pouquinho, uma tacinha de vinho, mas no outro programa sobre insônia, a Alice falou que é um ótimo, como que ela disse? Que ele inicia o sono rápido, porém ele fragmenta o sono. Que é o seu caso, você tem um sono muito fragmentado, provavelmente você não está passando bem nas fases de sono. Principalmente na fase do sono profundo e REM. Eu já usei o relógio, inclusive, para monitorar. O meu sono REM ficou 40 minutos só. Mas acontece que o relógio ele não tem a capacidade de falar das fases do sono, porque a gente só consegue verificar isso através de uma polissonografia do tipo 1 ou 2, que a gente tem eletrodos na cabeça. O relógio apenas estima que você estava pelo movimento do corpo. Eu já estava super preocupada, porque eu falei, poxa, eu durmo 7, 8 horas, mas só 40 minutos, não vai me descansar mesmo, não. Vamos seguir com mais uma perguntinha do Instagram. Pergunta do Nicolas, ele falou: cochilos ao longo do dia podem ser benéficos, mesmo não substituindo o sono da noite? Cochilos curtos são interessantes, aproximadamente uns 15 minutos a 20 no máximo, que você não entra no sono profundo, porque senão você pode ter uma inércia de sono, você acorda até mais cansado se você tem um cochilo mais longo. Então, é interessante sim, pode ter uma redução ali do estresse, do cortisol no decorrer do dia, e para as pessoas também que não têm problemas, né, distúrbios do sono, como insônia, porque senão realmente pode roubar, né, um pouquinho do sono da noite. Mas é interessante. Bom saber, né? Porque tem gente que acorda revigorado mesmo. Depende da quantidade do tempo do sono. Parece que o cochilo revigora mais do que a noite inteira. Tem gente, Michele, que fala que não dorme nada à noite, que são as pessoas que cochilam. Aí na hora que dá o horário de dormir, não dorme. Aí dorme de madrugada, mas acorda assim, vamos supor, dorme 2 horas da manhã, acorda 11 horas da manhã e fala, não dormi nada. E aí dorme o resto da tarde inteira picado. Para essa pessoa, talvez o cochilo não seja interessante, né? O ideal é não dormir à tarde, né? Para tentar breves, né? Igual a doutora Thais comentou, às vezes depois do almoço, todo mundo tem vontade, né? A gente não dorme porque muitas vezes não pode, né? Mas existe um mecanismo para isso, né? Depois do almoço a gente tem uma alteração do fluxo, né? Sanguíneo, vai mais para trabalhar o processo digestivo, então a gente fica mais letárgico, aquela vontade. Sonolento. Tem até empresas que já adotaram isso para aumentar a produtividade do trabalhador, mas são cochilos curtos, né? De 15 a 20 minutos, para não atrapalhar o sono durante a noite. Tá respondido, hein, Nicolas? Cochilinhos, 15 a 20 minutos. Olha, e tem uma questão aqui interessante também para a gente conversar, porque a gente fala muito sobre o estilo de vida saudável, né? Assim, o estilo de vida, ele interfere no sono dessa pessoa. Assim, estilo de vida num geral mesmo, assim, aquela pessoa sedentária, ela pode ter mais dificuldades no sono. Vamos falar um pouquinho sobre a relação do estilo de vida com o sono?
Praticar atividade física é extremamente importante, né? Você precisa de gastar energia. A produção do neurotransmissor que vai acumulando no cérebro e aumentando a pressão para o sono, ele é com a quebra do ATP, da energia. Então, a gente precisa mesmo de praticar atividade física, né? Diminuir o peso, né? Já ajuda no sono. Para gastar energia ajuda no aumento da pressão do sono. A atividade física também, ela libera neurotransmissores que controlam a questão da dor. Então, pessoas que não dormem têm mais sensibilidade, ou não praticam atividade física, têm mais sensibilidade à dor, vai prejudicar o sono também. Então, assim, entendendo a importância da atividade física, e a nossa alimentação, uma alimentação saudável, equilibrada, também vai afetar. Também. Tudo afeta, né, gente? No fim é um conjunto, né? Estresse. E o estresse? Demais da conta. Ansiedade. Né? O estresse afeta muito na questão da insônia, né? Pessoas estressadas podem acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais, ou acordar, despertar antes da hora, ou até ficar mesmo pensando naquele problema e não conseguir pegar no sono. Exatamente. E assim, vamos responder mais uma pergunta do Instagram. Essa perguntinha aqui achei até engraçada. A Ana Paula, ela mandou assim: como acordar cedo sem sofrimento? Conta o segredo. Acho que a gente vai voltar em tudo que a gente... Né, acho que seria um resumo de tudo que foi falado aqui. A rotina. Você tem que ter bons hábitos de sono, né? Então, se você deita no mesmo horário, isso vale para os fins de semana também. Por que muita gente chega na segunda-feira? Segunda-feira é o pior dia da semana. Tá cansado, tá exausto. Porque ela causa uma espécie de privação de sono ali no fim de semana, porque ela tem uma vida social. Então, ela vai, principalmente adolescente, você vai para as baladas, né? Chega muito tarde, aí dorme até mais tarde, inverte ali essa quantidade que ela já tem durante a semana mais regular, e segunda-feira vai ser uma tragédia. A gente chama até isso de jet lag social, né? Isso tem um termo mesmo, né, dentro da medicina do sono. Então, eu acho que são os bons hábitos, né? A regularidade, ela vale para os fins de semana. Então, que a pessoa que deita e acorda sempre no mesmo horário, ela não vai ter esse sofrimento tão grande. Mas eu queria adentrar no outro aspecto, que existe as questões dos cronotipos também. Que eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, né? Então, a gente tem os matutinos, que são as pessoas que dormem cedo e acordam cedo. E a gente tem os vespertinos, que são as pessoas que dormem mais tarde e elas têm uma necessidade também de acordar mais tarde. E isso é uma coisa individual, né? Genético. Então, não é um achismo, assim, não é uma preguiça. Então, a gente vê muita gente ser chamado de preguiçoso e muitas vezes ele é um vespertino. Então, para esse paciente acordar cedo, ele vai ser um sofrimento. Então, talvez mudar alguns hábitos ali do horário de trabalho, né? Em vez de fazer uma reunião muito cedo, né? 7h30, ele não vai ter um desempenho bom. Porque isso tem a ver com a produção de cortisol, de melatonina desse indivíduo. Então, trabalhar numa reunião ali depois de 11h talvez seja uma boa estratégia para esse indivíduo, né? Então, essa questão do cronotipo, elas são os extremos ali, a maioria de nós somos intermediários, né? Mas as pessoas reconhecerem isso, e a gente reconhece isso desde pequeno. Então, às vezes, obrigar uma criança também que é vespertina a estudar de manhã pode ser um sofrimento muito grande. Né? E os adolescentes, por exemplo, têm uma certa inversão disso fisiologicamente, né? Por exemplo, eles são mais vespertinos e precisam de um tempo maior de sono. Então, tem países que ajustaram isso para o horário escolar, que é o ideal. Porque se você fica pressionando muito, né, acordar cedo e dormir cedo, para essa população é ruim. Tem até risco de transtorno mental a longo prazo. Então, o ideal é a gente tentar entender assim, cada fase da vida, né, as necessidades, e ajustar a sociedade a isso também. O ideal era as escolas começarem mais tarde. Né? Porque eles pra dormem tarde, tem que acordar cedo para conseguir ir para a escola. Então, eles são pessoas restritas de sono. Exatamente. Gente, assim, perguntinha final aqui do nosso programa. Qual que é o sinal de alerta, assim, de que a pessoa ela precisa buscar ajuda de um profissional, assim, relacionada ao sono? Cansaço diurno excessivo, sonolência, perda de memória, o ronco, né?
Todos esses sinais, assim, acho que um todo do que a gente falou aqui hoje, né? Eu acho que a gente gosta muito de colocar aqui no programa a importância de se priorizar. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas também, né? Para conseguir manter uma rotina de sono, dormir cedo, né? Assim, eu vou compartilhar com vocês nesse minutinho final uma coisa, assim, da Mariana. Mandei uma mensagem para a Mariana, 8h40 da noite, outro dia. E aí, eu recebi uma mensagem automática dela. Posso ler? Pode Tá. sim. 8h40 da noite, ela, boa noite. Nesse horário eu costumo me desconectar dos eletrônicos e iniciar minha higiene do sono. Você já tentou fazer o mesmo? É um ótimo hábito para cuidar da saúde e da qualidade do sono. Amanhã cedo, retorno sua mensagem com toda a atenção, tá bom? Aí desejou aqui uma noite tranquila. Eu achei sensacional, assim. E eu pensei, cara, eu preciso colocar isso pra minha vida, porque eu fico acelerada, trabalho, da 9, 10 eu tô ali, né? Então, assim, me fez refletir, espero que faça todas refletirem e o nosso público também. Muito obrigada, amei conversar com vocês. Voltem sempre. Foi maravilhoso. Também. Foi ótimo. Muito bom, obrigada. E fica a reflexão, né, gente? Dormir bem não é luxo, é necessidade. A gente já falou disso aqui, ó. Repensa seus hábitos, respeita seu ritmo, cria uma rotina que priorize o seu descanso. Cuidar do seu sono é uma das formas mais simples e poderosas de cuidar de você. É isso, o De Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. No Instagram, participe das nossas enquetes e interage com o nosso programa no @TV Horizonte Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!